coração, mas como eu, triturou, deglutiu o meu, Ela comeu meu coração de galinha no xixi, ai de mim. Ela comeu meu coração de leão naquele sonho. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a atriz Débora Evelyn. Tudo bem, Débora? Como que você tá? Seja mais uma vez muito bem-vinda, sempre um prazer, viu? É sempre um prazer estar aqui também com você, ter uma boa conversa, né? É bom. Tem 3 anos do nosso último encontro. Como o tempo passa? Porque foi 2022, 23, 24, 25. Gente, 3 anos 3 então anos. mesmo. Vocês estavam no Tuca, não é? No Tuca. Passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Parece que foi ontem, um sábado, que a gente fez, eu, você, Sueli Franco e Natália Dil. Natália, é verdade. É assustador, né? Gente, que loucura. Ah, meu Deus, dá um medo, né? Sabe que a minha avó era maravilhosa, né? E ela falava assim, minha filha, aproveita a vida, porque eu pisquei. Quando eu abri, eu tinha 80 anos. E eu, na época, ela falava isso pra mim, eu tinha 20. Eu falava, tá, vó, mas não é? A gente não tem uma sensação que a gente piscou e tá aqui onde a gente tá? E a Débora tá aqui para dividir as novidades da carreira, falar, claro, dos personagens, dos papéis marcantes na televisão, no teatro, essa carreira linda, e o retorno da peça São Paulo, Três Mulheres Altas, que é um sucesso de público, de crítica, agora em cartaz no Teatro Bravos para essa nova temporada. Eu acompanhei desde a estreia, né? Fui assistir vocês no Tuca, fui com os meus pais, a gente depois gravou aqui entrevista, e que bonita a carreira do espetáculo, porque hoje em dia as temporadas curtinhas, um mês, às vezes é uma baita peça, e aí você quer indicar para as pessoas, e aí já acabou, já encerrou a temporada. E com essa não, com Três Mulheres Altas, vocês estão conseguindo viajar, vai amadurecendo também, não é, Débora? Não, eu acho tão bonito isso, porque quando a gente tem uma peça, enfim, a gente ensaia 2, 3 meses, a gente tem todo... Né, tem o dinheiro público que nós conseguimos para poder fazer, né? A gente tem toda uma estrutura. Eu acho muito triste quando fica 1 mês, 2 meses só em cartaz. Eu acho que uma peça, quando a gente consegue ficar mais tempo, viajar, ir para outras capitais, ir para outras cidades, é maravilhoso, porque é para isso que a gente faz. A gente faz teatro para o público, né? Não é para ficar ensaiando e só fazer 1 mês. A gente faz para apresentar para o maior número de pessoas possível. Então, eu acho que atinge o objetivo quanto mais tempo a gente fica, uma peça que tem um retorno assim como essa. E às vezes fica mais tempo ensaiando do que em cartaz, né? Pois é. Agora, Três Mulheres Altas, contar aqui pro nosso ouvinte, que é do mesmo autor de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, não é? Premiadíssimo, ele ganhou o Pulitzer de drama por essa peça Três Mulheres Altas, é um grande dramaturgo, é o Eduardo Albee, não é? Isso, E aí ele escreveu Três Mulheres Altas, e aí esse texto, ele não tem nomes, os personagens não têm nomes, né? São classificados por A, B e C. A é a personagem mais velha, que já está ali, já passou dos 90 anos, tem uma questão de memória, de embaralhar alguns acontecimentos, algumas lembranças. Tem a personagem B, que é a sua, que você faz, que é uma mulher madura, não é? É como se fosse uma espécie de cuidadora dessa senhora idosa. E ainda a C, que é a mais jovem, que é a Natália Dil. A é a Sueli Franco, a B é a Débora Evelyn e a C é a Natália Dil, que... faz as finanças, cuida ali da parte burocrática, porque a senhora idosa já perdeu esse entendimento aí das coisas, não é? Fico imaginando que no processo deve ter sido, que agora vocês já estão bastante tempo em cartaz, não é? Mas fico imaginando que no processo só definir como A, B e C, acho que é difícil, né? Porque no teatro, no texto, todos os elementos são importantes, cenografia, iluminação, o nome dos personagens, né, Débora? Eu lembro que essa peça, o primeiro dia que eu cheguei para ensaiar, obviamente já tinha lido em casa. Eu até já tinha visto uma montagem que teve nos anos 90, que o Posse dirigiu. Você assistiu com a Beatriz Segal? Assisti. Natália Timberg, Beatriz Segal e Marisa Hort, direção exatamente, do Posse. 95. Isso, completamente diferente da nossa, nada a ver. Mas eu já tinha visto, então, enfim, eu conheci o texto. Mas eu cheguei para ensaiar de um jeito que eu nunca cheguei. Eu me lembro que eu falei pro Fernando, pro diretor, eu não sei por onde começar, por onde continuar, porque claro que sempre no começo de ensaio é isso, a gente não sabe mesmo e a gente tem aquele tempo para construir o que a gente quer construir, o que a gente consegue construir. Mas essa, não só por essa questão dos nomes serem A, B e C, mas pela própria dramaturgia mesmo, era uma peça muito difícil, assim. Ela é uma peça
autobiográfica, né? É um pouco a história do Albi com a mãe dele, né? Que tem várias entrevistas dele falando que ele quis mostrar como era a mãe, essa personagem mais velha. É verdade, desculpa te interromper, mas é verdade que ele foi abandonado pela mãe, aí tem um pouco isso, essa relação, tem uma mãe adotiva, teve isso ou não? Ele foi adotado por um casal muito rico, nova-iorquino, e antes de completar 18 anos, ele era gay. Quando ele assumiu que ele era gay, ele teve sempre muitas questões com os pais, e uma delas foi essa de ser gay, e ele acabou saindo de casa antes dos 18 anos, com 17 anos, e foi pro Village morar sozinho, com os amigos e tudo, e fez essa linda carreira como autor teatral. Ele tem muitas peças escritas, mais de 30. E ele realmente tinha questões com esses pais adotivos também, que eram um casal muito rico, americano, que não aceitava a homossexualidade dele, entre outras coisas. Então, foi uma vida conturbada, assim, nesse sentido. E essa peça é um pouco um corte ali da relação dele com a mãe dele. E ele fala numa entrevista que ele escreveu essa peça para que todo mundo odiasse a mãe dele, visse como ela era uma megera, mas na verdade todo mundo adora. E ele falou, deve ter feito alguma coisa errada, né? Porque todo mundo sai adorando ela. A peça, pra gente contextualizar aqui pro nosso ouvinte, aliás, convidar, né? O tempo tá bom pra ir no teatro. Hoje tem sessão, amanhã tem sessão. Aliás, é de quinta a domingo. De quinta a domingo. De quinta a domingo. Vou passar aqui o serviço completo lá no Teatro Bravos. Mais 3 Mulheres Altas promove esse encontro de 3 mulheres, 3 gerações diferentes. A gente até explicou, de 90 anos, uma mulher mais madura, uma mais jovem. E essa troca é muito importante, porque cada um com a sua história, com as suas referências, com as suas bagagens, com a sua visão de mundo também, né? A mais jovem tem uma visão de mundo completamente diferente da que tem já 80 anos, né? E aí as questões também das mulheres, né? Das questões femininas também são discutidas no espetáculo. E esse encontro também, o público é privilegiado, né, Débora, de poder assistir em cena a Sueli Franco, que está no auge dos seus 85 anos, já esteve aqui várias vezes. Continua contando muita piada lá nos camarins, nos bastidores. Gente, é um astral maravilhoso. Porque, assim, num teatro, fazer teatro, a coxia é importantíssimo, né? Aquilo que vem antes ali, aquele encontro, a gente se maquiando. Por isso que é tão importante todo mundo, e a técnica e a equipe, porque é isso que faz a gente entrar em cena e fazer de um jeito ou de outra peça. E a Sueli, ela tem uma energia, ela tem uma alegria, ela tem um bom humor que realmente não tem chuva que destrua isso. Aí temos a Débora Evelyn com uma carreira também, a gente depois vai falar, não é? Que começou ali na EAD, peças de teatro, a televisão, e a Natália que vem de uma outra geração, né? Eu acho que para você também essa troca é importantíssima, né? Porque você vai dialogando com uma geração da Sueli, com todas as referências das grandes atrizes, né? E isso desde sempre na sua casa também, até por conta da sua tia, não é? Acho que já existia isso na sua vida antes. E aí a Natália trocar com vocês duas também, isso é muito, muito gostoso. E o público assistir às 3, então... Olha, eu acho que deve ser, assim. Eu tenho muito prazer como espectadora de ver atrizes ou atores que eu admiro, né? Eu sigo atores que eu sei que está em cartaz. Kate Blanchett, por exemplo, agora está fazendo A Gaivota em Londres. Estava, por acaso, na Europa, comprei um ticket para ir ver. Assim, você foi ver? É uma coisa que eu realmente faço isso. Obviamente eu não estou me comparando com Kate Blanchett, mas eu estou dizendo que aqui eu também faço. Eu compro, vou ver Fernanda Montenegro, eu compro, vou ver Renata Sorrah, eu compro, vou ver... Enfim, né? É um prazer, e eu acho que essa troca do público com o palco é tão rica quanto de nós 3 ali em cena. Eu sempre gostei de trocar, fosse quando eu estava começando com pessoas mais velhas, fosse agora que eu estou um pouco no lugar da minha personagem mesmo ali no meio, então tem a troca com quem está mais maduro e a troca com quem está menos. Você sempre tem o que
o que aprender, né? É uma coisa. É tão bonito isso. Isso é uma das coisas lindas, eu acho, da nossa profissão, é que a gente está ali mesmo recomeçando e aprendendo com os outros, e aprendendo junto e construindo junto. Não tem esse momento que você chega e fala: ah, pronto, agora eu cheguei no máximo que não tenho mais o que aprender. Não existe isso. E você sabe que eu estava conversando com o Renato dia desse, que está aqui com a gente. Estamos numa safra aqui excelente para quem gosta de teatro, que é amante, né, de arte, de cultura, poder ver, né, nos palcos de São Paulo peças excelentes, né, atores também maravilhosos. Eu fui assistir Não Me Entrego Não, com o Otton Bastos, que está com 91 anos de idade, 75 de carreira. Uma das coisas mais lindas vê-lo no palco, lindo, né? É lindo, a peça é linda, foi um reencontro. Eu conheci o Otton Bastos há muitos anos em Sorocaba, quando ele fez o manifesto com a Eva Vilma, e aí depois, né, corta, sei lá, quando que foi, 2011, corta para 2025, reencontrar o Otton no teatro, né, trabalhando. Lindo, com uma força, né? Aí fui assistir o seu professor, né, AD, Celso Frateschi, em Dois Papas, junto com o Zé Carlos Machado, excelente espetáculo. Aí você tem Três Mulheres Altas, né, acho que é um período que o teatro está vivendo, depois da pandemia, né, voltou com força, os teatros lotados, né, Débora? Lotados, as pessoas. Eu acho que a pandemia mostrou para as pessoas como que o contato físico, né, é importante, o contato físico no sentido de live, sem tela, né, sem essa interface da tela. Porque realmente os teatros estão lotados, as pessoas estão produzindo muito. Daqui a pouco também vai estrear aqui o Inonite, que é uma peça maravilhosa, vai reestrear, né, com o Emílio e com o Kiki Dias, Emílio de Mello. Enfim, realmente tem muita coisa boa. Cristiane com o Fagundes em cartaz. É verdade, Dois de Nós. Do Gustavo, que é o nosso tradutor, a peça é dele, é linda, fala também de relação, de ser humano. Enfim, é muita coisa. São Paulo, então, é uma loucura, né, o que tem de coisa. A gente foi para o festival agora de Curitiba, de teatro, que é um dos festivais mais maravilhosos. Bom, do Brasil é o mais importante mesmo, né? Tem tanta coisa boa para se ver, para se inspirar, é impressionante. O Brasil é muito rico culturalmente. O Brasil é muito forte, né? Ele é muito diverso e a diversidade é boa, né? Ô, Débora, no caso dessa peça Três Mulheres Altas, que vocês já apresentaram em São Paulo, mudaram de teatro, foram pro Rio de Janeiro, viajaram, aí numa reestreia, não é? Como que é? O texto já tá na cabeça, não precisa de ensaio, ou não? Um novo palco demanda ensaiar, é um ensaio diário. Como que é esse processo? Uma vez estreado, já fizeram a temporada, já tá tudo na cabeça? Olha, se a gente está emendando uma temporada com outra, aí realmente a gente chega, ensaia 2 dias no palco novo e estreia. Mas nesse caso não foi assim. A gente tinha acabado a nossa temporada, essa segunda temporada no Rio, a gente acabou em outubro do ano passado. Então, quando a gente foi reestrear agora, tinham 4 meses que a gente não fazia, 5. A gente teve que ensaiar, com certeza. A gente ensaia, a coisa vem rapidamente, porque a gente já estava há algum tempo em cartaz, né? Mas a gente precisa reensaiar. Eu sou aquela atriz que adora ensaiar. Eu acho que você descobre coisas novas. Você descobre também a cada apresentação, porque é como se fosse um ensaio ali, só que com público. Mas o teatro é maravilhoso por isso, ele é vivo por isso, porque não é essa coisa que todo mundo, é todo dia igual. Não é todo dia igual. Porque a gente não está todo dia igual, o público não é todo dia o mesmo. Então, é diferente, porque o teatro é feito dessa troca, da troca entre nós 3, no caso, e dessa troca de nós 3 com o público. Então, nós somos diferentes a cada dia, né? A cada coisa que acontece na vida, cada um está de um jeito, cada um está com uma questão, cada um está com um problema, uma alegria, enfim. E o público também, ele é diferente a cada dia, muito diferente. Como unidade mesmo, é tão engraçado isso. A gente tem públicos, por exemplo, o público de ontem foi um público mais quieto, não é? Foi um público mas não que ele não tivesse dentro, depois as palmas no final foram... Um público contemplativo ali, né? Mas já o público da semana passada, digamos o de sexta-feira da semana passada, para comparar 2 sextas-feiras, foi um público que ria de praticamente tudo. Então, assim, olha só, é a mesma peça, somos nós 3 fazendo, e tem essa diferença.
Isso é que é lindo do teatro, não é uma coisa que você vai chegar lá, porque senão ia ser muito chato, né? Senão não ia dar para ficar 3 anos em cartaz. Passar aqui o serviço, convidar o nosso ouvinte, 3 Mulheres Altas em cartaz no Teatro Bravos, que fica ali no prédio, no Instituto Tomiotaki, na Rua Coropé, 88, em Pinheiros. Sessões às quintas, às 8 horas da noite, às sextas, às 8 também. Sábado também às 8 e domingo mais cedo às 5 horas da tarde. Então, vamos lá. Quinta, sexta e sábado às 8 horas da noite e no domingo às 5 da tarde. Então hoje, terminando aqui a entrevista, já pode correr comprar o seu ingresso. Sábado, 8 da noite tem sessão e amanhã, domingo, às 5 da tarde, temporada até 11 de maio. 11 de maio. Há ingressos em simpla.com.br, simpla.com.br e um Instagram aqui também para o ouvinte seguir, @3mulheresaltas, 3 Mulheres Altas no Instagram. O Instituto Tomiotaki ali tem toda a facilidade, tem estacionamento, tem ali a conveniência, restaurante, né? É isso mesmo, até 11 de maio, é isso? É isso. Até 11 de maio, né? Tô aqui checando com a produção, né? Ô Débora, você me permite, queria que também falar um pouquinho, porque a gente foi falando da sua carreira, em nenhum momento, mesmo com a televisão, e aí emendando uma novela por ano praticamente, você nunca deixou o teatro, né? Nunca, nunca. Eu sempre consegui fazer junto e eu sempre achei que uma coisa complementava a outra. É tudo trabalho de ator, né? Mas são tão diferentes e eu acho que um complementava e ajudava o outro, assim, sabe? Eu sinto que eu me fortaleço e eu cresço como uma atriz na minha profissão quando eu consigo variar o tipo de trabalho, sabe? Então, realmente, eu fazer teatro me melhora como atriz para televisão e eu fazer televisão me melhora como atriz para o teatro, né? Cinema foi o que eu menos fiz, é o que eu menos tenho conhecimento mesmo, fiz pouco, sabe? Então não é um veículo que eu sinto que eu tô no meu universo, assim, sabe? Mas no teatro, na televisão, sim, muito, não é? Agora, você vem de uma família que sempre foi ligada às artes no sentido de valorizar, né? De entender isso Sempre. Como um instrumento importante para a formação de indivíduos, né? Seus pais te levavam, e levavam você e os seus irmãos para todo domingo no Municipal ver coisa, Você né? lembra dessa história, né? E teatro, exposição, Domingo de manhã, cinema. Então, nesse sentido, né? De sempre valorizar, e ainda que de formação mesmo, de profissão, a sua tia, a atriz, que é a Renata Sorrah, não é? Mas ainda que você tenha ela como uma referência dentro de casa, ela morava no Rio, você em São Paulo, então acho que não sei, que você não acompanhou tão de perto isso, bastidores, coxia, não, né? Não, eu tenho uma lembrança de quando ela fez Vagas para Moças de Fino Trato. Eu era bem criança, devia ter uns 8 anos, assim. Com a Natália, não, né? Não, era ela, Ioná Magalhães e Glória Menezes. E aí, uma vez ela estava em São Paulo, fazendo uma temporada aqui, e ela me levou para... Eu fiquei na coxia, eu era muito pequena, acho que eu tinha 8 ou 10 anos, uma coisa assim, não podia ficar na plateia. E eu me lembro da minha sensação, olha que minha memória é ruim para, assim, memória antiga, mas eu me lembro da minha sensação de eu ali naquela coxia, sentadinha, olhando elas no palco, e falando, gente, que coisa maravilhosa isso, essas 3 mulheres incríveis ali no palco e eu aqui assistindo. E depois saímos para comer um sanduíche, uma coisa. E eu me achando ali, né, no meio de Renata Sorrah, Ioná Magalhães e Glória Menezes. E isso foi muito forte para mim, é uma lembrança que eu tenho muito forte. Uma outra lembrança que eu tenho em relação ao trabalho com ela foi uma vez que eu estava no Rio e ela me levou para assistir uma gravação, fui com ela na gravação de Brilhante, uma novela do Gilberto que ela fazia, eu já era um pouquinho mais velha, acho que eu tinha 13 anos, mais ou menos, e que também foi para mim uma coisa assim incrível. Mas é isso mesmo, a arte, a cultura sempre foi presente na nossa vida, assim, da nossa família. E foi por isso, por essas referências aí na infância, nessa construção, de já fazer teatro na escola, enquanto criança,
que você mesmo já se imaginava, já se projetava o que você queria fazer quando adulta? Porque você nunca pensou em fazer outra coisa, Nunca né? pensei em fazer outra coisa. Nunca. Eu fiz outra faculdade, que foi Ciências Sociais, na USP, porque eu acho mesmo que o ator, que tudo que a gente estuda, aprende, vê, ouve, em conversas, ou assistindo espetáculos, ou lendo livro, tudo é bom para o ator, né? Porque a gente tem que ter um manancial dentro da gente, para a gente poder dar isso para o personagem, construir, enfim. Então sempre é bom, mas nunca foi um plano B. Eu sempre quis ser atriz, assim, e realmente não me lembro de ser diferente. Não sei por quê. Com certeza, porque ela morava no Rio e eu em São Paulo, mas a gente sempre foi muito próxima. Ela é minha madrinha, a gente é muito próximo e sempre foi. Então, e ela é uma pessoa muito, muito amorosa, Renata, muito, muito generosa. Então, assim, realmente era uma proximidade muito grande. Mas desculpa, Débora, mas existia isso da consulta, de falar, tia, o teatro é legal, a televisão é um meio difícil, é um mercado, ou não? Você já tinha certeza que você queria, ou tinha essa troca mesmo com ela de entender esse universo? Não teve essa troca no sentido de é difícil, não é difícil, porque eu tinha muita certeza. E a Renata tem um amor pela profissão e uma maneira de trabalhar tão bonito, sabe? Que eu tenho certeza que se eu perguntasse para ela, é difícil? Ela falaria assim, não, é a profissão mais linda que tem. É claro que tem questões, né? Gente, não é esse glamour que todo mundo acha. Não é isso, é duro, é muito duro. Mas para quem gosta, para quem tem essa paixão, é maravilhoso. E aí os momentos difíceis, porque tem momentos difíceis, vão ser mais fáceis de superar, porque a gente está ali fazendo o que a gente ama. Então, assim, o que teve muito foi... Por exemplo, ela me dirigiu para eu fazer meu teste para entrar na EAD. Ela foi muito minha professora, digamos assim, nesse sentido. Depois eu comecei a produzir. Isso eu tenho certeza, porque eu vi ela produzindo, como atriz produzindo. E aí eu vi que é isso, que você pode fazer o que você quer. E com as pessoas que você quer, você escolhe. E eu fui produzir de uma maneira muito parecida com a dela, que é ver peça lá fora, uma peça que te impacta, e você fala, peraí, eu quero falar isso. Foi Bach que você produziu, não foi? A primeira peça que eu produzi foi As Três Irmãs do Tchekhov. Produzi junto com Ana Beatriz Nogueira. Amo Tchekhov, adoro Tchekhov. Isso foi também, acho que uma coisa que eu herdei dela. O que eu fiz para entrar na EAD foi um teste com a Nina, da Gaivota do Tchekhov. E ela tinha feito a Nina numa montagem antológica de direção do Lavelle, né? Que eu não vi, isso eu era muito pequena, mas todo mundo fala. Acho que foi uma montagem antológica no Rio, né? No Municipal do Rio. E eu amo o Tchekhov. Então a primeira coisa que eu produzi foi As Três Irmãs do Tchekhov. Eu e Ana Beatriz Nogueira convidamos a Renata para fazer. Ela era uma atriz convidada. Depois a minha segunda foi Bach. E depois todas as outras peças que eu produzi foram peças que eu assistia e falava, meu Deus, eu quero falar sobre isso. E isso também, isso eu vi ela fazendo, isso eu aprendi vendo ela fazendo, não foi ela falando. Hoje você mistura, né? Espetáculos em que você é convidada por produções e outros que você vai lá e banca, e monta, e produz, e convida, é isso. É isso. Porque quando me chamam para uma coisa que é interessante também, por que eu vou dizer que não? Por exemplo, né? 3 Mulheres Altas do Alme, um texto maravilhoso, né? Com um elenco ótimo, com uma direção muito legal. Então, eu nunca tinha trabalhado com o Fernando, mas eu tinha vontade de trabalhar, já tinha visto espetáculos dele. Então, são essas coisas que vão juntando, né? Um quebra-cabeça e uma hora ali dá certo e vai, né? De Tchekhov tá faltando aí a Tio Vânia no repertório, tá faltando hein? Tio Vânia, exatamente. Mas aliás, você sabe, isso já tá aqui na minha cabecinha. Aliás, assisti uma montagem recente com o Brian Penido Ross, a
Valderias de Barros, a Lilian Blanc. É verdade. Nossa, é do Grupo Tapa. É. Do Grupo Tapa, É. E estava presente também ali no seu teste na EAD, que foi a Gaivota, esse trechinho que você fez, que a Renata te ajudou. Porque você fez EAD, né? Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Você queria, né, estudar mesmo aqui em São Paulo. Mas você é natural do Rio. Do Rio. Aí você vem para São Paulo para estudar. Não, eu vim para São Paulo porque meu pai foi transferido. Eu vim Antes. pequeno, eu vim com 5 anos. Eu realmente me criei aqui em São Paulo. E voltei para o Rio para trabalhar. Hoje você mora no Rio, então? Moro no Rio. Ah, você mora no Rio. Moro no Rio. Adoro. Mas daí então você cursou EAD, e aí já mesmo, garota, né, com sei lá, 17 para 18 anos, que já surge a primeira oportunidade na televisão, porque o Avancini estava te assistindo nesse teste, na EAD? Foi. Tem uma fase desse teste que é um teste público. Quer dizer, esse teste que você apresenta, porque primeiro você faz uma prova escrita, né? E depois você faz um teste público, e depois você fica, se você vai passando, né? Você faz uma semana de estágio lá. Esse teste do meio é um teste público, que é para uma banca e para público. E aí e tem mais diferentes tipos de público. E por acaso, por sorte, no ano que eu fiz, no dia que eu fiz, o Avancini estava lá. E aí, logo depois, ele me chamou para fazer meu primeiro trabalho profissional, né, que foi Moinhos de Vento. Eu tinha realmente 17 anos, eu era muito verdinha e imatura, mas eu tive sorte de começar com ele, porque ele era um gênio de televisão, né? De televisão ele era muito bravo, né? Muito bravo, mas um gênio, né? Ele assim, com televisão, ele me ensinou praticamente tudo que eu sei, né? E já começando, Moinhos de Vento, com Raul Cortez, a Ana Rosa, o Mauro Mendonça, Carlos Augusto... René de Vilmon. Também. René de Vilmon era minha mãe, Strasser era meu pai, e a história era que ela tinha um câncer de mama e morria, e a minha personagem, uma adolescente, enlouquecia, porque... enfim, perdeu a mãe e tudo, e começava a namorar paquerar e namorar os amigos do pai. E aí, é isso, o meu primeiro beijo em televisão foi com Raul Cortez, que eu era fã num grau. Eu tinha visto ele, alguns anos antes, ele tinha feito Amadeus. O Amadeus, que ele fazia aquele Salieri, que era uma loucura. Não, ele era um ator incrível, né? E aí eu pego aquele texto e eu vou ter que beijar o Raul Cortez. Gente, eu me lembro desse dia, eu indo gravar para beijar o Raul Cortez. E ele era grande, né? Ele era um homem grande. E eu não sou pequenininha, mas também não sou grande. Mas eu era ainda, sei lá, adolescente, né? Mas, gente, que loucura que foi aquilo. Uma loucura. Você começou muito cedo, né? Muito menina mesmo, 17, né? Porque... já lançada na televisão. Por essa questão do Avancini ter visto... E era em São Paulo, era um núcleo que a Globo tinha de séries em São Paulo, porque... Eu falei desde o começo, eu não vou parar de estudar, isso eu não vou. Então, se não atrapalhar a minha faculdade, tá tudo certo, eu faço. Fiz depois uma outra série no mesmo esquema. Mas era, né? Dava. E ele respeitava muito isso, de eu estar estudando. E depois a segunda série que eu fiz, que foi direção do Ademar Guerra, que era um grande diretor de teatro, também respeitava muito, um grande diretor de teatro. Enfim, então deu para fazer junto, mas... Foi cedo mesmo, foi cedo, mas não foi por escolha no sentido de eu querer antes isso, vou fazer. Apareceu a oportunidade, eu falei, deixa eu ver, Avancini, Strasser, René, Raul Cortez, não posso dizer não para isso? Porque, a princípio, a minha ideia era, eu vou acabar a faculdade e vou começar a estudar e vou começar a trabalhar. Mas você acha que foi no tempo que tinha que acontecer aí mesmo? Aconteceu como tinha que acontecer, E aí, depois dessa experiência, né, nesse trabalho, a Moinhos de Vento, teve um outro também, mas de novela mesmo, primeira novela, a gente já até abriu aqui o programa com a trilha, né, com a abertura de A Gata Comeu, porque aí as coisas também começam a mudar na sua carreira.
você passa a conhecer a fama, o sucesso, uma personagem que repercutiu muito. Claro, numa época que não tinha rede social, nada, mas tinha o assédio na rua, as pessoas abordando, né? E até hoje. Até hoje existe hoje. fãs de A Gata Comeu, é impressionante. Eles se encontram de tempos em tempos, convidam a gente para ir. É impressionante. A Gata Comeu foi uma novela muito forte, assim. Tem várias gerações, agora tem pessoas muito adultas já que no meio da rua falam para mim, ai, eu na minha infância A Gata Comeu foi a novela da minha vida, e agora é um galalau de 2 metros de altura, enfim. Era Lenita, foi aquilo, e ali para mim foi um outro assim recomeço ali, porque a gente ficou os 2 primeiros meses, não, 1 mês e pouco a gente ficou em Angra. Ilhados, literalmente, né? Na história a gente ficava ilhado e a gente ficou ali ilhado, Herval, aquela força da natureza, o Herval botava a gente ali com unhas de ferro e tudo. E eu não conhecia ninguém, eu estava chegando no Rio, eu estava, né? E fiquei ali imersa naquele... Eu me lembro também de uma sensação de que tudo era muito, muito diferente para mim, muito... Aí eu tinha... já 21 anos, mas 21, né? Claro que na época eu me achava muito adulta, mas eu me lembro que quando eu fui vendo assim, a minha filha ter essas idades, onde eu fazia isso, eu falava, caramba, eu com essa idade estava fazendo isso e achava que eu estava já muito madura, muito adulta, mas eu não acho isso da minha filha, né? Então, é uma coisa... Mas é que também nessa época você saiu de São Paulo e esse trabalho foi no Rio. Então foi no Rio, aí eu me mudei para o Rio. Então. Foi aí que, quando eu acabei a faculdade, me chamaram para fazer essa novela, e aí eu me mudei para o Rio. E aí foi isso, voltei para o Rio e voltei. E aí depois de A Gata Comeu, também uma novela por ano praticamente, não é? Selva de Pedra, Mandala, Bebê a Bordo, Mico Preto, A Muralha, tô pulando vários aqui, mas enfim, Celebridade, Páginas da Vida, Insensato Coração, tem uma até agora que vai ser lançada no streaming, que já tá toda gravada? Já tá. Dona Beija. Dona Beija, né? Vocês já gravaram e vai ao ar esse... Eu acho que, pelo que eu ouvi, vai ao ar ano que vem. Ano que vem. É na Max? É Max. É Max. Essas novelas também no streaming é um outro mercado, é um outro jeito de se consumir também, mas muito interessante. Já vista agora a repercussão de Beleza Fatal, exatamente. que também está passando aqui na Band. São novelas mais curtas, né? Mas não deixa de ser novela, porque também não é uma série, não é? Mas diferente, um outro mercado, um outro jeito, não é, Débora? É a realidade de agora, né? A gente tem que encarar que existem os streamings e que eles são importantíssimos e que eles vão para o mundo todo, e a gente faz isso há tanto tempo e tão bem, né? O Brasil faz novela realmente melhor do que praticamente o mundo inteiro, né? Então, por que não começar a fazer dentro de um padrão que entre nesses streamings e que vá para o mundo? Quer dizer, as nossas novelas já vão para o mundo, né? Já são vendidas no mundo todo, de China ao Japão, Estados Unidos, Europa e tudo. Mas dentro desse esquema de streaming, estamos entrando e eu acho que tem que fazer isso mesmo. É a realidade atual e a gente tem que fazer isso. Mensagens de carinho aqui para Débora Evelyn, o Laureano Arantes Neto. Débora Evelyn tá muito gata. Ai, obrigada. O Carlos Eduardo, Bebê a Bordo, aqui relembrando da novela, porque ele comprou o LP Internacional. Tá vendo? A Odélia Vida aqui mandando mensagem. A Loreta Bellini, a Maria Diva Pina. Parabéns, Débora Evelyn, pela sua trajetória artística. Viva os atores e as atrizes brasileiras. O Elson Fernando, Débora Evelyn, excelente atriz, além de muito linda. Quem mais está aqui conosco? A Regina Barros está embarcando, está no aeroporto, então boa viagem, boa volta para casa, está ouvindo aqui também Regina. A entrevista. Agradeço os artistas, cantores, atrizes, atores, todos os artistas por nos alegrarem, nos trazerem cultura. O povo brasileiro precisa de cultura. A mensagem aqui do Carlos Eduardo no nosso WhatsApp. Denise Corrochano, legal a entrevista com a grande Débora Evelyn. A Leandro da Freguesia do Ó, a grande Débora Evelyn. A propósito, também vocês estavam falando do Raul Cortez, ele protagonizou Rei Lia, um verdadeiro espetáculo. Ele lembra aqui, ele lembra aqui com carinho, né? E a Débora Evelyn, tem gente que está chegando agora, entrando agora aqui na nossa live, tá ouvindo a gente na rádio, então só relembrar mais uma vez que a Débora Evelyn
Evelyn, a gente tá aqui com saudades, né? A gente foi falando de algumas novelas, né? Meio passando por vários momentos, mas a Débora Evelyn tá em cartaz aqui em São Paulo, então dá para ver de pertinho ali, depois conversar, tirar foto, dar um abraço, um beijo. Débora Evelyn tá em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Bravos, com 3 mulheres altas, direção do Fernando Filber, né? Isso, Filber. Sempre erro o sobrenome dele. Fernando Filber, de quinta a domingo no Teatro Bravos, que fica ali no Instituto Tomiotaki, Rua Coropel 88, em Pinheiros. Sessões quintas, sextas e sábados às 8 horas da noite e no domingo às 5 da tarde. Os ingressos em simpla.com.br. Tem um perfil ali no Instagram, 3 Mulheres Altas, @3 Mulheres Altas. Depois aqui de São Paulo, tem algum desenho de outras praças? Vocês voltam ao Rio? Como que tá o calendário e a agenda, hein? Esse ano tá assim, a gente acaba aqui em São Paulo no dia 11 e depois a gente ainda vai fazer 3 cidades. Opa! A gente vai fazer Vitória, a gente vai fazer Belém e a gente vai fazer Manaus. Boa Vista. Desculpa. E aí, por esse ano a gente para, porque todos nós temos outros projetos, assim, é difícil, né, coordenar as agendas, não é fácil. Então, por esse ano a gente para e aí vamos ver, né? Essa peça é uma peça que realmente tem uma vida longa. Essa peça do jeito que ela é, com nós 3, ela tem uma vida longa porque ela chega muito nas pessoas, né? Ela toca muito as pessoas e isso é muito bonito. Então, talvez sim tenha projetos dela continuar ano que vem. E você sabe que, te acompanhando, eu vi lá no Instagram que você, bom, enfim, com todas essas coisas acontecendo simultaneamente, né? 3 mulheres altas aqui em São Paulo, eu vi uma outra que é Os Mambembes. O que é isso, Débora? Olha, Os Mambembes é um projeto incrível, que é um projeto de produção do Emílio de Mello e da Cláudia Abreu, baseado no Mambembe, do Arthur Azevedo. E aí eles juntaram amigos, porque somos... Paulo Betti, Ora Figueiredo, Júlia Lemertz, Leandro Santana, eu e a Cacau. Imagina. Só desses 6, 4 nós fizemos juntos o Deus da Carnificina, com a direção do Emílio. No Teatro Vivo ali. Exatamente. E o Emílio dirige. E é muito bonito porque é uma adaptação, trazendo para os dias de hoje essa peça que é uma ode ao teatro, né? Só que a gente vê que essa peça que foi escrita há 120 anos atrás é totalmente atual. Mas eles fizeram uma adaptação muito linda. Tem até Tchekhov ali no meio. A gente tem momentos de Tchekhov, da gaivota. É lindo, é de uma beleza. E o que é muito bonito desse projeto é que a gente começou ele fazendo em praças de cidades muito pequenininhas. Pará, Maranhão, e depois, cidades minúsculas, Paraupebas, enfim, várias. E depois a gente veio para o Sudeste, a gente fez Minas e a gente fez Espírito Santo. Então, é um projeto muito bonito. Eu nunca tinha feito teatro de rua. Ninguém ali, na verdade, só o Leandro Santana. É de uma emoção isso, a gente tá numa praça e juntar 3 mil, 4 mil pessoas. E isso chegar nas pessoas e as pessoas falarem, muitas, no final com a gente, falaram, nunca tinha ido ao teatro na vida, primeira vez que eu vejo teatro. Gente, isso é de uma força, isso é de um... a gente vê a importância da arte e da cultura e de que quando as pessoas têm oportunidade, elas vão. E se não vão, é porque não tem oportunidade. Porque não teve uma praça que não tivesse menos de 2.500 ou 3.000 pessoas. Nem até debaixo de chuva vocês fizeram, debaixo, né? de chuva. Um dia acabando assim, pá, a chuva saindo. Foi lindo, foi realmente lindo. Eu passei por uma emoção assim também com o Deus da Carnificina. Nós fizemos um projeto que tinha incrível aqui, que eram os Céus. Ah, sim. Não sei se ainda tem. Que era um projeto, inclusive, da Secretaria de Educação, não era nem da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação de São Paulo via a importância da cultura. E a gente foi para mais de 60 pequenas localizações em São Paulo, onde tinha os Céus, que são comunidades. E lá também, só que lá a gente fazia em teatro, a diferença é essa, os Céus tinham teatros, mas lá também eram pessoas que não tinham oportunidade de ir ao teatro, que nunca tinham ido ao teatro.
e que iam, porque nós estávamos lá, porque nós fomos até lá, levando o teatro, né? Então, o Brasil é esse país enorme, com diferenças socioculturais enormes, com muita gente sem oportunidade de viajar, ou pegar um ônibus e ficar horas para ir para um teatro. É maravilhoso quando o teatro vai para o povo, né, para o público. É lindo. E aí vocês encerraram, é isso? Os Mambembes? É. Não. Então, eu acabo aqui dia 11 De maio. de maio e dia 15 de maio eu estreio os Mambembes no Rio. Ah, Aí em teatro, em nós vamos fazer em teatro. A gente, no Festival de Curitiba, a gente estava com os Mambembes. Foi a primeira vez que a gente fez em teatro. naquele grandão? No Grandão, Acho que uns exatamente. 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. 3 mil 3 mil pessoas, pessoas. O Guairão. Não foi Guairão, não, não foi Guairão, é maior que Guairão. Foi o Positivo. A abertura, porque a gente fez a abertura. A abertura é sempre lá no Positivo, porque é um teatro muito grande, tem festa depois, não sei o quê. A gente fez lá, foi a primeira vez que a gente fez em teatro. Teve que mudar o nosso cenário, porque o ônibus, a gente viajava num ônibus que fazia parte do cenário, Mambembe mesmo, Sim. né? Uma trupe ali, Uma né? trupe de amigos. E a gente passou tanto perrengue, desde o ônibus parar embaixo de uma ponte até hotéis com muitas baratas, sabe assim? Mas era uma trupe fazendo junto teatro. E nós somos todos muito amigos de muito tempo, sabe? Mesmo. Então era muito bom estar todo mundo ali junto. E aí você passa os perrengues com alegria, rindo. E a Cacau fez um filme, um documentário disso que vai ficar lindo, porque foram realmente experiências maravilhosas. E ela vai lançar esse filme. Contando os bastidores, tudo. Exatamente, Que tudo. bacana. Viajou com a gente, uma equipe de cinema viajou com a gente. Na reta final aqui, não é o João Celeste, parabéns aqui, Danilo, por receber, a ótima atriz, Débora Evelyn, o Guilherme Meia, Deus da Carnificina no Teatro Vivo, foi uma das melhores peças que eu já assisti, com que o bônus maravilha. de que no mesmo dia, Jô Soares estava na plateia. Olha só. Ele lembra aqui. Que lembrança. O Garcia, a Lenita está aí hoje. Ele é de Curitiba, né? A gente tava falando do Festival de Curitiba, ele é de Curitiba, tá aqui acompanhando, né? A Nelly Mello, ela me mandou uma mensagem aqui no Instagram, tô tentando abrir aqui, Nelly, mas ela tá mandando, deixa eu ver aqui. Excelente a conversa, né? Com a maravilhosa Débora Evelyn, obrigado por momentos como esse, o Ademir Antunes, a Malu Reda, quem mais aqui? A Elis Freitas também mandando mensagem, então, como sempre no aguardo aqui do programa, então, na reta final, só posso, mais uma vez, reforçar o serviço, convidar todo mundo, não é? Hoje tem teatro, hoje tem sessão no Teatro Bravos, que fica na Rua Coropé 88. Você vai lá ver Sueli Franco, Débora Evelyn e Natália Dil. Tem novidades aí que a Débora já contou. Terminando aqui, ela segue para o Rio de Janeiro. Os Mambembes, que teatro no Rio? O Teatro Casa Grande, no Leblon. É no shopping, aquele que fica no shopping ou não? É, de no rua? Shopping Leblon. No shopping, né? É. No shopping, as novidades todas, então, o ouvinte pode também seguir aqui no Instagram da Débora, que é Débora.Evelyn_oficial. Débora com H.Evelyn_oficial. Tem todas as novidades. Depois o espetáculo vai voltar para São Paulo. Outros projetos todos, o ouvinte segue por lá. Mas, Débora, no quinto sinal aqui, quero te agradecer pela presença mais uma vez, pelo papo, dividindo os momentos marcantes da carreira, as novidades, tudo que você está fazendo. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço, é sempre tão bom estar aqui com você, de Passa verdade. rápido, passa muito Passa rápido. muito rápido, é um papo muito bom. Já Quero acabou. agradecer também as mensagens. Muito obrigada. pra Obrigado, todo bom mundo. final de semana. Os ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu volto mais tarde, 10 da noite, com Antenados. E tem hoje entrevista com o Daniel Aidar e o Hector Marques, que estão em cartaz com o musical Rock. E também o cantor e compositor JP, que levou todos os Grammys, levou 3 Grammys latinos. Então hoje à noite, no Antenados, às 10. Vem aí, Unidos pelo Pequeno.